Eu sou a Dagma, eu sou pesquisadora da Embrapa Milho e Sorgo, eu sou da área de doença de planta, né? Então eu trabalho tanto com milho quanto com sorgo. E o pessoal da Cocamar convidou a gente para falar um pouquinho sobre a mela, né? Que tem, na verdade, ela pode ser chamada de mela, doença açucarada ou ergot. Então é uma doença com 3 nomes aí, porque o sorgo entrando aqui na região, às vezes vocês vão ter uma certa dificuldade no manejo inicial da cultura, mas eu também tenho uma satisfação de falar para vocês que na questão de doença de sorgo, tem manejo. Hoje a gente tem o sorgo, é uma minor crop, né, que é uma cultura que tem suporte fitossanitário insuficiente, mas ele é uma minor crop do milho, então as empresas podem registrar produtos, né, tanto fungicida, herbicida e inseticida, elas podem registrar produto que tem no milho e puxar para o sorgo. Então isso facilitou muito, de uns anos para cá, esse manejo da cultura do sorgo em termos de fitossanidade. E a gente viu que aqui na região, alguns produtores tiveram problema com ergot, né? Eu vou falar ergot ou mela às vezes, mas é a mesma doença, que é causada pelo fungo Sphacelia sorgi ou Clavíceps africana, às vezes vocês vão ver esse nome, mas é o mesmo fungo. E ele é um fungo que ele coloniza a panícula do sorgo. Só que é importantíssimo vocês já terem em mente que essa colonização, essa infecção que ele proporciona, ela ocorre na flor não fertilizada. Então, quando a gente fala assim, ela é uma doença da panícula, é uma doença importante, mas está muito associada com o quê? Com a ausência de pólen, temperatura baixa e umidade acima de 74%. Então, nessas condições aí, havendo esporos do fungo disponíveis na área, aí tende a colonizar, fazer a infecção da flor não fertilizada. Por isso, garantir a polinização ela é importante. Então, tudo que afeta a produção de pólen pode ser prejudicial aí para o sorgo em relação a essa doença. Esse fungo, após ele infectar o ovário não polinizado, não fertilizado ali, né? Ele vai produzir essas gotinhas açucaradas que vocês estão vendo na primeira imagem. Essa gotinha, por que a doença se chama mela ou doença açucarada? Porque essa gota ela contém açúcar. Nessa gota é que vão estar os esporos desse fungo. Então essa gota, ela já é nessa fase. Você não faz mais controle da doença, porque já passou da fase, ela tinha que ter sido feito antes, a gente vai falar dessa fase ali. Posteriormente, essa mela, ela vai ficando esbranquiçada, pode produzir escleródio, que é uma outra estrutura do fungo, que é para a sobrevivência do fungo. E posteriormente, ainda em seguida, alguns saprófitas, que são fungos oportunistas, que vai ficar escurecido, igual está na terceira figura, vão colonizar essa mela. Por quê? A mela ela é doce. Por ela ter essa característica de doce, ela atrai fungos como fusário, coletótico, alguns outros saprófitas ali e vão causar essa questão que fica parecendo um carvão, mas não é carvão. Isso aí é simplesmente fungo oportunista que está se aproveitando dessa mela para usar esses açúcares como nutriente, né? Então, assim, são essas as 3 fases ali que a gente vê do sintoma da doença, né, no campo. E chegou nessa fase ali, tá vendo a mela? Aquele grão, aquela flor que tá com essa gota, infelizmente ela não vai produzir grão, porque o fungo infectou o ovário não fertilizado, então não teve pólen para aquela flor, já era, não tem o que fazer. Só no caso de área de produção de semente, é que tem uma técnica que é usar hipoclorito de sódio a 5%, coloca lá e quando tem escleróide, para retirar esses escleróides, que ele é uma forma de disseminação e dispersão da doença, né, para outras áreas, aí você coloca o hipoclorito de sódio, 5%, o escleróide flutua, você separa o escleróide do grão. Essa é a única forma de limpar esse grão que foi produzido, né? Porque o que virou mela ali não é grão mais, não vai produzir de forma alguma nessa fase, o manejo já passou. Aí a gente pensando no manejo, nós montamos junto com o pessoal da cooperativa esses experimentos aqui, né? Para fazer os testes, ver se ia ter mela, se não ia ter.
Aí o Felipe me falou, Dagmar, o sorgo que a gente plantou não deu mela. Aí eu falei com ele, Felipe, me manda os dados climáticos para a gente ver o que aconteceu, porque além da característica que pode ser do híbrido, infelizmente não se tem muita informação sobre reação de híbrido ainda, porque é uma doença meio complicadinha de fazer teste. Tem a questão climática que eu já falei, né, que a temperatura ideal ali para a ocorrência dessa doença é em torno de 13, 19 graus. A região de vocês tem essa temperatura na safrinha, é comum de acontecer, só que nesse caso ali, vocês podem ver no gráfico que o plantio foi feito em março, dia 20 de março, e na fase ali do florescimento, que ele me passou a data de florescimento, que foi na primeira semana de maio, a temperatura estava acima de 19 graus. Então, passou o período de florescimento, não teve problema com a doença. Então, assim, aí a gente fala, uma das recomendações que a gente recomenda, né, repetindo palavra, recomendação que recomenda, né, não está nem correto isso. Uma das recomendações que a gente faz é fazer esse plantio de forma a escapar desse período de temperatura baixa, porque aí isso desfavorece o fungo, você tende a ter produção de grão, produção de pólen de uma forma adequada e escapar da doença. Outra questão é plantar, semear, cultivar adaptado para a região, né? Então, assim, os cultivares, para qualquer cultura é assim, você tem que plantar soja, um híbrido de soja que está adaptado para cá, você tem que plantar um milho que é adaptado para cá, o sorgo é a mesma coisa, o sorgo geralmente ele tem uma rusticidade maior, mas ele não faz milagre, né? Existem alguns mitos em relação que sorgo ele é rústico em relação ao estresse hídrico. Ele é, mas ele não vai viver sem água, ele não vai viver sem adubo, ele não vai ter uma boa produção se você não fizer o manejo adequado dele. Então são algumas coisas que a gente já tem que entrar na cultura, entrando aqui na região, ela tem que entrar com esses mitos quebrados. Então tem que fazer uma boa adubação, tem que fazer o manejo de doença, né? Tem que fazer o manejo de inseto quando for o caso. Então assim, e saber também o que a gente sempre fala na Embrapa, conheça o híbrido que você está semeando. Esse material ele vai ter só mela como doença, é a principal doença do sorgo? Em área de produção de semente, sim. Então as empresas que vão produzir o híbrido de sorgo que o produtor vai usar, ela tem muito mais problema que a mela do que a área de produção mesmo, que é a produção de grão. Então os híbridos, geralmente, eles não têm tanto problema com a mela. O que aconteceu foi que, infelizmente, se semeou, não fez o manejo e aí coincidiu de ter condição climática de baixa temperatura e umidade alta, favorecendo a doença na região. Mas geralmente híbrido, área comercial, não é muito problemática a mela. Inclusive eu vou falar um pouquinho de outras doenças que podem ser até mais problemáticas na região se não for feito um manejo adequado. Mas finalizando essa parte da mela aí, né? Semeadura em época adequada também é uma recomendação para escapar do frio e alta umidade, que aí você escapa do fungo, acho que eu já até falei isso. Em área de produção de semente, né, programar o plantio do macho e da fêmea de forma que haja uma boa produção de pólen, porque a doença ela é muito associada à ausência de pólen. Então, fazer essa fertilização mais rápida possível para que haja uma produção, haja a polinização e a doença, o fungo não consegue infectar o ovário. E aplicar fungicidas, muita gente assusta quando a gente fala assim, faz aplicação de fungicidas a partir da emissão da folha bandeira de 5 em 5 dias. Mas você não vai fazer isso a vida toda do sorgo. Emitiu a folha até a fase final da cultura. Emitiu a folha bandeira, se for material que tem suscetibilidade, se o clima estiver favorável, faz aplicação de 5 em 5 dias. Por que essa aplicação é de 5 em 5 dias? Porque o florescimento do sorgo, ele não acontece de forma homogênea. Ele vai lançando a parte feminina, a masculina vai polinizando. E aí vai durar aí em torno de 15 dias mais ou menos para essa fase de polinização passar ali. Passou dessa fase, não tem que fazer mais nada. Porque se você não fez o manejo na época adequada, não tem mais o que fazer. Infelizmente, o que você vai ver ali vai ser, se tiver condição, vai ser a gotinha apareceu, já era. Não tem mais manejo
que se faça não. Então é ficar atento com essa fase de aplicação mesmo. E hoje a gente tem produto registrado para controle da amela, são 20 produtos disponíveis, né? O tebuconazol é o que tem mais produto comercial, tem o propiconazol e tem a mistura de carboxamida com estrubirulina. Então, outra recomendação que a gente faz, não usa só tebuconazol, não faz assim as aplicações que você vai fazer para amela só com tebuconazol, faz a rotação de princípio ativo. Por quê? Quando eu faço a rotação de princípio ativo, eu estou evitando pressão de seleção em cima do patógeno em cima dos produtos. Quando eu faço sempre o mesmo princípio ativo, eu estou favorecendo que esse patógeno quebre a molécula. Aí o que a gente vai ter? Se quebrar um tebuconazol daqueles ali, ó, provavelmente todo mundo ali daquele grupo de tebuconazol vai ter que sair. Então evita faz a rotação, faz o tebuconazol, na próxima faz o propiconazol, faz a mistura, para garantir que você não esteja fazendo pressão de seleção em cima do patógeno e perdendo essas moléculas que já não são muitas, né? Embora a gente tenha 20 produtos, vocês podem ver que os princípios ativos e o grupo químico são poucos. Então a gente tem que ter essa consciência de preservar a molécula. Então em relação à amela, de forma geral é isso aqui, né? É uma doença que em campo de produção comercial, ela não é de praxe, ela dá muito problema, ela é mais problema para produtor de semente, tanto que os produtores de semente, eles focam muito no manejo dessa doença. Mas aí, quando a gente falou da amela, a gente viu que também tinha gente, aqui na estação, o objetivo era falar mais da amela, mas aí tinha gente mandando solicitação de ajuda para a gente por causa de outra doença, que é o míldio. Então eu falei assim, ô Felipe, vamos fazer mais uma lona para falar das outras doenças foliares, né? E aí a gente tem um grupo de doenças que são mais importantes para o sorgo. A antracnose, que é a principal doença até do sorgo, que é uma doença foliar, é um coletótico que causa, mas é uma doença que prefere temperatura mais alta. Então, locais que tem temperatura mais baixa, geralmente não tem muito problema. Às vezes tem um pouquinho, porque quando a gente fala 25, 30 graus, isso é uma faixa ideal. A faixa, muitas vezes, ela escapa disso para cima ou para baixo, mas geralmente está dentro daquilo ali. 25, 30, 30 e poucos graus é uma faixa ideal para antracnose. Então, é uma doença de temperatura mais alta. Mas a gente tem uma que vocês já conhecem também aqui, que é o túrcico, né? Ou eumintosporiose, que vocês conhecem ele por causa do milho, que na região aqui do Paraná eu sei que dá muito túrcico, dependendo do híbrido, lógico, que já é uma que gosta de temperatura um pouco mais amena, que é entre 18 e 27 graus Celsius ali. É uma doença de fase vegetativa, isso vai afetar no manejo. Tem a ferrugem também, que não é a mesma ferrugem do milho, né? É uma apoxina purpúrea, não é a mesma do milho. Também é uma doença que prevalece em temperaturas um pouco mais amenas, entre 18, parecida com o túrcico ali, 18, 27 graus. E tem o míldio, que é um Peronospleróspora sorgue, o nome do patógeno. Essas outras 3 doenças, bipolar, sorgícola, ramulífera e cercóspora, elas são mais esporádicas, são doenças que às vezes aparecem, mas elas têm severidade mais baixa, não acontece com tanta frequência, então são doenças assim que a gente sempre deixa ali como doenças, mas elas não são tão importantes quanto essas 4 que eu falei. Aí por que eu falei do míldio? O míldio, ele é uma doença sistêmica. Tá? É uma doença que, assim como os molicutes, né, que a gente tem falado tanto aqui no Paraná para milho, é uma doença sistêmica. Isso causa mais problema do que quando é uma doença localizada, que a antracnose, o túrcico e a ferrugem são doenças mais localizadas. Então você faz a aplicação ali, você tem um controle bom. O míldio, no caso, porque a recomendação para ele vai ser tratamento de semente, é importantíssimo pensar. O metalaxil é o princípio ativo que tem mais efeito para míldio, né? Que tem um bom efeito para míldio. Não tem registro pro míldio, mas tem registro para vários outros fungos em sorgo, então não tem problema ser aplicado, porque você vai estar controlando os outros fungos de solo e vai estar controlando o míldio também, evitando infecção por míldio.
O fungo, ele coloniza a raiz, ele entra ali, os esporos dele chegam pela raiz, quando ele vai ser sistêmico. Aí quando ele é sistêmico, o problema é que a planta pode gerar planta estéril. Então você também não vai emitir panícula, não vai ter produção. Mas todas essas doenças aqui, gente, elas têm controle. Então assim, essa questão de fitossanidade para sorgo, na nossa área, que é a fitopatologia, que é a questão de doença, a gente tem produto hoje registrado. Então é questão de adequar manejo, de buscar informação, conhecer o seu híbrido, o híbrido que você está escolhendo para plantar. As empresas colocam lá a reação, as principais doenças. Então se você tiver tússico, você sabe que vai ter que fazer essa aplicação na fase vegetativa, porque ele é uma doença de fase vegetativa, assim como a ferrugem. O controle mais importante deles vai ser no vegetativo. Então, para o tusco, esse manejo, ele é recomendado ali com 40 até 50 e poucos dias, tá? O início tardio de manejo do tusco, ele não tem um bom resultado. É uma doença que ela até você vai ver ela ali, até na fase ali de reprodutiva, mas o controle dela feito aqui na fase vegetativa é o que vai dar efeito. E aí temos produtos registrados para ele também, né? Hoje a gente tem mais opções de controle para doenças de sorgo. Se vocês tivessem plantado sorgo há uns 10 anos atrás, vocês iam ficar apavorados, porque não tinha registro praticamente nenhum, tinha para ergot, né? O tebuconazol só que tinha, mas hoje tem esse portfólio, tem aumentado, mas nós temos que fazer aplicação com consciência também, né? Sempre fazendo essa rotação, conhecendo qual é a fase que as doenças ocorrem, quais que são os produtos que têm melhor efeito, fazer a rotação de princípio ativo, de forma que vocês vão ter uma produção melhor aí, uma adaptação com a cultura na região. Outra questão que a gente fala, né? Ninguém está incentivando a substituição de milho por sorgo, mas sim uma diversificação que às vezes dentro do agro isso é muito bom, porque você tem alternativas. Então não fica apavorado, porque toda vez que tem região que está inserindo a cultura, principalmente do sorgo, o pessoal fica meio apavorado, que o manejo é difícil, mas vai ser mesmo. Toda cultura que está entrando vai ter pendência, vai ter gargalo, vai ter dificuldade, mas com o tempo vai se aprendendo. Então assim, animem-se. Eu particularmente, eu sou uma pessoa, eu adoro trabalhar com sorgo, porque o sorgo responde a tudo muito bem, ele responde à adubação, ele responde ao manejo fitossanitário, né? Existe a dificuldade, a gente sabe, para herbicida. O pessoal de planta daninha tem buscado alternativas, né? Não é da minha área, mas eu sei pelos colegas que a gente conversa muito que tem se buscado essas alternativas. Vai ser fácil? Não é nem para eles, imagina para o produtor, né? Mas assim, é uma cultura que ela responde bem e tem um potencial de produção bom e assim, é bonita no campo, né? É bonito ver, vocês veem aqui o sorgo que está aqui, quando você vê uma lavoura de sorgo, ela é bonita. Então eu sempre falo assim, gente, sorgo é bonito, dá gosto você ver a lavoura no campo. Mas vamos aprender a manejar, vamos buscar informação. É lógico que aqui a gente está passando de uma forma mais rápida, mas assim, para tentar esclarecer pelo menos os pontos críticos, tem outras coisas que precisam ser pensadas, né? Tem a questão financeira que o produtor tem que pensar também, né? Mas é uma cultura também que a indústria de ração está sempre procurando. Eles falam com a gente que às vezes não compra sorgo porque não acha no mercado. Então assim, tudo também, essa questão de mercado tem que ser adaptada, vai se adequando em função do aumento ou não da cultura. Eu estava lendo hoje dado da Conab que na nossa região, eu sou mineira, né? Então que em Minas o sorgo aumentou 45% de produção, de área plantada, né? E a produtividade também ele tende a ir aumentando à medida que as empresas de semente vão melhorando, sempre buscando uma produção melhor, mas o resto a gente tem que fazer, que é o manejo. Então tá, era isso que eu queria falar para vocês. Não for falando que vai ter um milagre, que vai fazer... que vai ser fácil não, mas é uma cultura que vale a pena investir em conhecimento e buscar em diversificação, até pela questão que a gente sabe da cigarrinha, que a gente está aqui desde 2019 no Paraná, acompanhando, trabalhando, fazendo pesquisa, em parceria com o IDR, com a DAPAR, CropLife, e com as cooperativas da região, buscando soluções. A gente sabe que a cigarrinha também
deixou todo mundo aí preocupado. Então essa diversificação, ela sempre é boa. Então eu estou aberta às perguntas, né? Fica à disposição para quem quiser. Ele levantou a mão, o André levantou a mão. A ausência do cacho, a panícula, é exclusivo do mildio ou não? O sistêmico. Quando ele porque o mildio ele tem duas fases. Ele tem uma fase que é o sistêmico, aí ele vai produzir conídeos. Eu não sei se você consegue ver embaixo da folha que está ali. Ele fica esbranquiçado. Ali está produzindo, ele vai gerando esporos que vão contaminar as outras plantas, aí vai dar o localizado. Esse sistêmico, geralmente, ele afeta a produção de panícula. Então a planta fica estéril, ela não vai produzir, né? Então a produção, nesse caso, é afetada. O localizado, aí você pode fazer controle. Só tratamento de semente. Nesse caso é o tratamento de semente. Porque... uma área lá onde não teve emissão do cacho, da espiga, da panícula. E teve mildio? E teve, você viu o sintoma de mildio? Não. Foi lá que estava madurando a graça. Ele veio e cortou com esse ladinho que Ah, tá. Porque normalmente o mildio é que a planta fica estéril mesmo, não produz. No caso aqui do ergot, ele não dá esterilidade, ele ocupa o lugar do pólen, então ele compete pelo pólen. Onde que o ovário não está fertilizado, o fungo vai ali e ocupa o lugar dele. Então assim, aquela planta ali, ela ia produzir, só que ela foi infectada antes. Nesse caso aqui, ela fica estéril mesmo. eu usei num pedaço lá para fazer o teste, perbutilazina, para controle de planta daninha, bem superior à atrazina. Mas eu fiz o teste, testar mais do que uma vez. A questão de herbicida é a principal gargalo que eu vejo hoje de dificuldade com o sorgo, né? É igual eu falei, o pessoal de planta daninha tem quebrado a cabeça para achar soluções para essa questão de herbicida aí. Mas as outras questões, tanto de inseto quanto de doença, ela já é um pouco mais fácil a questão de aprender, de manejar, e aí as plantas daninhas aí é melhor fazer, por exemplo, trazer alguém da planta daninha aqui para explicar todos os gargalos, os porquês e como manejar, né, para não ter problema com o sorgo lá depois do plantio. Então assim, é plantar no limpo. O que eles falam para a gente que o ideal do sorgo é você plantar ele limpinho, não deixar nada, não semear com planta daninha, que aí você evita o problema para ele depois. Mais alguém, gente? A partir do momento que aparece a mela, qual que é os tratos que nós temos que fazer com essa resteva que fica lá? Apareceu aqui, tem uma recomendação que é tirar as plantas remanescentes que tem ali, né, no campo. Mas se for área grande, é difícil você fazer esse manejo. Por quê? Se você passar ali, deixar essa planta para fazer uma cobertura, um plantio direto depois, se você voltar para plantar sorgo, você vai estar deixando o inóculo, porque aquela gotinha ali é onde que está os esporos do fungo. Então você vai estar, ou então depois produz escleródio, né, que é outra estrutura de sobrevivência, aí você vai estar deixando para o próximo plantio, né? Falar assim, igual antigamente o povo falava, vamos colocar fogo, não pode. Não pode. Aí a questão que você falou que depois que emitiu a folha bandeira eu posso aplicar de 5 em 5 dias, né? Isso. Então vai ter um período que vai estar florescendo. Pode aplicar no florescimento herbicida? Pode. Pode. Porque a doença ela ocorre exatamente nessa fase. A fase que tem que ficar protegida é a fase de florescimento. Isso é igual ao trigo, né? A gente tá falando, né? Aí, né? Você aplicar na folha bandeira ali, né? Isso. Então você pode aplicar durante o florescimento que não tem restrições. Isso. Passou essa fase de florescimento, terminou a polinização ali, não precisa fazer mais nada. Porque o que tinha que ser infectado já foi, o que tinha que ser controlado já foi. Então você preenche esse fase. Isso. É a fase para ergot, a fase de florescimento que é a crítica mesmo. Polinização. Mas não está falando de ergot, então, se houver uma boa polinização, não é ergot. Se o pólen chegar no ovário e fertilizar, o fungo não consegue não consegue infectar o ovário. Por isso. Por exemplo, às vezes você tem condição favorável.
Mas teve a questão de o pólen fertilizou a planta. Ele não infecta a planta fertilizada. Flor fertilizada ele não infecta. Então, essa flor fertilizou, acabou, né? Por isso que às vezes a gente fala assim, o ergot ele está muito associado à ausência de pólen. Então, tudo que afeta a produção de pólen e a fertilização da flor, ele pode favorecer, desde que, lógico, que tenha doença, que esteja condições climáticas adequadas, o material seja suscetível e tal. E aí, tudo que afeta essa produção de pólen, ela pode resultar na ocorrência da doença. No caso, fazer o plantio da cultura adaptada, escolher híbrido que está adaptado à região. O sorgo ele tem uma faixa de adaptação boa, mas é uma cultura que não gosta de frio muito intenso, né? Aquele frio extremo, lógico também, né? Nenhuma planta gosta, mas aquele frio muito extremo prejudica, né, a produção de pólen. Plantar nessa época mais correta, por exemplo, se você plantar com uma temperatura que vai garantir essa produção de pólen, uma temperatura um pouco mais alta, né? Aí você produz mais pólen, vai ter uma produção melhor, fertilização melhor, né? E tentar escapar desse período, dessa temperatura baixa ali de 13 a 19 graus, que é o que mais favorece o fungo. E aí eu sei que é difícil também, né? Porque você depende para plantar o sorgo ou o milho, qualquer outra cultura, de quando você plantou a soja. Você vai colher a soja, vai fazer toda a adequação para você plantar outra cultura. Então a gente sabe que é difícil, mas tentar fazer isso, né? É em torno de 60, 70 dias mais ou menos. O ciclo vai de 100, 110 dias. Aí ele 50, 60, depende também da condição climática, né? Se tiver aqueles dias mais nublado, aí estende o ciclo um pouquinho. Quais ingredientes ativos que vão melhor para cada doença? Aí tem, aqui o tebuconazol tem uma excelente, é muito bom para ergot. São os triazóis, né? No caso aqui o propiconazol. A mistura eu não testei ainda, mas certamente vai ter um efeito muito bom. O que é importante aqui é o seguinte, é fazer a rotação dos princípios. Não fazer sempre o tebuconazol, porque ele é um produto, ele é um princípio ativo só, né? E ele não é, ele é seletivo, né? Ele vai ser, seletivo não, ele atua dentro de um determinado metabolismo do fungo. Quando eu aplico só ele, eu vou estar favorecendo a que o fungo quebre o efeito dele. Então eu perco aquele produto, mas são todos bons produtos. Então faz a rotação. Aqui é a mesma coisa. Por exemplo, para túrcico, que aqui eu acho que vocês podem ter um problema maior com túrcico por causa da questão climática. Aqui na região ainda não tem. Mas milho, para sorgo pode ser que não, mas milho já tem. Milho tem. Por quê? Porque a região é mais fria. Então vocês têm uma condição climática, temperatura de 18, 27 graus, favorece fungo. Essa aqui é uma temperatura comum para vocês, né? Então vocês podem ter problema com túrcico. Então tem os produtos registrados hoje. Antigamente, há um tempo atrás a gente só tinha tebuconazol para túrcico também. Hoje a gente tem uma variação maior de produtos. Então o que é recomendado? Antraquinose, geralmente a gente fala, a estrubirulina tem um bom efeito, no geral. Para o túrcico, os triazóis tem um efeito bom, para a ergot também. Então o importante é fazer o manejo de forma a não usar sempre o mesmo princípio ativo, para evitar essa questão de pressão. Mas geralmente os produtos que estão registrados, eles têm um bom efeito, tá? Só não recomendamos que seja usado sempre o mesmo princípio, fazer rotação. E quando você faz a rotação também, você pode pegar uma gama de fungo maior, né? Então, às vezes você está pegando ferrugem, está pegando a puxina, está pegando túrcico, está pegando antraquinose, com essa rotação aí. Ô, pessoal, mais alguma coisa? Quanto tempo os escleródios podem ficar viáveis na área? E escleródio passa de ano para ano, assim, ele é um tipo de estrutura que ele fica viável muito tempo.
passada, a área que deu mela mesmo, eu lembro 5 sacos para o É, porque ele gruda mesmo. Então, assim, tirar isso da semente não é fácil, não. Quando é o escleróide, você ainda consegue separar ele da semente. Mas essa mela ali, ó, isso é cheio de açúcar. Então, é grudento. É grudento. Nossa, e o ano passado eu tive, uma área nossa, teve a pior situação possível. É. Todos os cachos. Mas tem manejo, tá? Faça um manejo A adequado. questão do senhor que plantou 10 dias primeiro já não deu. Ah. E o outro plantou 10 dias depois, não pegou o fio da janela de fio, também produziu normal. Produziu normal. Então você fez sem querer uma das recomendações que a gente faz, né? Que é escapar desse período muito frio. Só que ninguém sabia. Esse é um problema quando a cultura está chegando na região, é que a informação às vezes ela não está tão disponível. Eu falo assim, ninguém sabia quanto que ia dar esse frio, né? É, e também tem isso, né? Tem que acompanhar a questão Porque climática. O ano passado a gente teve um plantio do dia 10 de março até o dia 20 de abril. As árvores que a gente Ah, e plantou entre o dia 20 plantou entre o dia 20 e o dia 10 de abril, mela quase por tudo. Mas ainda plantou alguma coisa, mas teve área que não produziu nada. é isso aqui, ó. Plantou mais na abertura, mais no fechamento. É. Porque vai acontecer duas coisas aqui, né? Se você plantar a partir daqui, ó, porque aqui, esse plantio que foi feito aqui, ele foi feito aqui em março, né? Então, chegou em maio, que foi florescimento, a temperatura ainda não estava tão baixa, né? Teve um gapzinho aqui de temperatura, mas a partir daqui, ó, ela vai, então, quanto mais tarde você plantar, maior só a chance de pegar temperatura baixa, né? Pensando até abril ali. Mas também, se passar muito disso, aí você já pega outras questões, você vai ter risco de geada, além da temperatura baixa, e depois essa temperatura aumenta. A questão que é importante para a mela é escapar muito dessa temperatura baixa na fase de florescimento, né? Que no caso, a temperatura aí, ela vai ser primordial para você evitar de ter o problema. Gente, se não tendo mais, obrigado para vocês, bom evento, tá? E a gente está disponível lá na Embrapa, qualquer dúvida.